Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz, e mais uma vez estamos juntos para refletirmos um pouquinho na palavra do Senhor aqui no nosso canal, Assim Diz o Senhor. E o tema que nós vamos hoje abordar, ele intitula-se assim: A ira de Deus. E eu gostaria de fazer uma perguntinha para a gente estar aí refletindo e de repente no desenrolar desse tema tentar responder da melhor maneira possível. A pergunta é a seguinte: se Deus, ele é amor e a essência do seu caráter é justamente o amor, por que ele às vezes fica irado? Por que Deus ele se ira contra o ser humano se realmente ele é amor? Pode um Deus de amor ficar irado, ficar nervoso, castigar o ser humano, mesmo sendo amor? Essas são algumas perguntas que nós gostaríamos de responder na breve meditação que faremos hoje. Para você ter uma ideia, no Antigo Testamento nós temos ali aproximadamente 377 referências à ira de Deus. E eu gostaria de ler para vocês rapidamente alguns textos sobre esse tema. O primeiro deles está no livro de Deuteronômio, no capítulo 9, versículo 20. Deuteronômio, capítulo 9, verso 20, onde nós lemos o seguinte. Na minha tradução está assim, ó. Aqui o verso 20, encontrei. O Senhor também ficou muito irado contra Arão, a ponto de querer igualmente destruí-lo. Mas, aquela ocasião, também supliquei por Arão. Um outro texto está no livro de 2 Samuel, no capítulo 24, no versículo 1, onde eu leio da seguinte maneira: Então, mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e moveu Davi a punir o povo, ordenando: vai agora e faz contagem completa do povo de Israel. E o terceiro texto que eu queria ler com vocês também está no livro dos Salmos, Salmo 6, versículo 1. Na minha tradução está escrito o seguinte, Salmo 6, verso 1. Senhor, não me castigues na tua ira e nem me corrijas no teu furor. Além desses três textos que nós acabamos de ler aqui, existem muitos outros na Bíblia Sagrada, especialmente no Antigo Testamento, falando um pouquinho sobre a ira de Deus. E baseado nesses textos, nós temos por aí muitas pessoas que elas acreditam que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro. O Deus do Antigo Testamento era aquele Deus severo, aquele juiz implacável, que estava sentado lá no trono, apenas esperando as pessoas fazerem algumas coisas erradas aqui na terra, para justamente castigá-las, para maltratá-las. Então, essa é a visão que muitas pessoas ainda hoje, elas têm do Deus do Antigo Testamento. Mas a Bíblia, ela diz que o mesmo Deus, ele não muda. Eu sou Deus e não mudo. Então, como que nós podemos conciliar o Deus do Novo Testamento, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que está aí para perdoar, o chamado, o Deus da graça para muitos evangélicos, né? E para nós também, ele realmente é o Deus da graça, e com um Deus severo, que castiga, que está pronto ali a maltratar os seus filhos no Antigo Testamento. Primeiro que nós devemos entender na palavra de Deus o que realmente era a ira de Deus, né? A ideia de um Deus irado, ela leva muitas pessoas a ter uma compreensão errada da palavra de Deus. Inclusive, essa ideia de um Deus irado leva as pessoas a obedecerem a Deus não porque elas amam e querem um relacionamento com Deus, mas simplesmente porque tem medo do que Deus pode fazer a essas pessoas. Então, nós precisamos entender
qual é o contexto da ira de Deus? A ira de Deus, irmãos, ela é uma reação de Deus contra o mal que o pecado causa nas pessoas. Ou seja, é uma ira não contra a pessoa, mas contra os atos que essa pessoa faz, contra o pecado. Então Deus, ele não está irado comigo, ele não está irado com você, ele não está irado com os seus filhos. Ele nos ama sem medida. Deus, ele está simplesmente irado com as atitudes que o pecado faz do ser humano, né? Com os nossos atos e não conosco. Então Deus, ele sabe separar o que é pecado e o que é pecador. E é nesse sentido que nós entendemos a ira de Deus. E para você entender melhor, olha só o que alguns profetas falaram sobre essa questão da ira de Deus, conciliando ela com o seu amor. Vamos primeiro lá para o livro de Isaías, no capítulo 54. Isaías, capítulo 54. Deixa eu pegar o meu óculos aqui. Versículo 7 e também o verso 8. Na minha tradução diz assim, ó: por breve momento eu te abandonei, mas com profunda compaixão eu te farei retornar. No impulso de indignação, escondi de ti o meu rosto, mas logo me compadeci de ti, levado por um amor que jamais se extinguirá. Então nós vemos aqui que o amor de Cristo, o amor de Deus, ele é muito maior do que a ira que ele tem, né, pelo ser humano. Um outro texto em Ezequiel, um pouquinho mais aí à frente, no capítulo 33, no versículo 11, Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Ele diz assim na minha tradução: Então lhes orientarás, dizendo: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido e se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai de seus vossos maus caminhos, porque o teu povo haveria de perecer, ó casa de Israel. Então aqui Deus está falando que ele não tem nenhum prazer na morte daqueles que são seus filhos. Na realidade, a maior alegria de Deus, ela está em que todos os seus filhos sejam salvos. E por isso ele faz um convite para que as pessoas se afastem de seus pecados, para que elas busquem a Deus e para que elas sejam salvas. Então nós percebemos aqui que esse mesmo Deus, que a Bíblia fala que ele fica irado em algumas ocasiões, o maior desejo dele é nos salvar, é nos perdoar, é criar um relacionamento de amor, de carinho e amizade com cada um de nós. Esse é o desejo de Deus. E também, olha o que diz o Salmo 30, verso 5. Vamos voltar só mais um pouquinho aí. Salmo 30, verso 5. Esse texto ele é muito claro. Diz assim: pois a sua fúria dura só um instante, mas a sua misericórdia prolonga-se através da vida. Então aqui diz que a Bíblia de Deus, aliás, a fúria de Deus, ela dura apenas um instantezinho, mas a sua misericórdia, ela é eterna. Inclusive a palavra de Deus fala que ela se renova a cada manhã. Então o amor de Deus, se você for pesar a ira de Deus e o amor de Deus, ele vai estar lá em cima, porque o amor de Deus é grandioso e a fúria de Deus ela é pequenininha, dura apenas um pequeno instante. Então, meu amigo, minha amiga, você que está aí nos acompanhando em nosso canal, entenda uma coisa: Deus nos ama desesperadamente, ele quer o nosso bem, mas às vezes, em alguns momentos, é necessário uma repreensão, é necessário que Jesus, ele utilize ali a vara, como diz lá no Salmo 23, né? A tua vara e o teu cajado me consolam, né? A vara, às vezes, é necessária para nos corrigir.
Apocalipse capítulo 3, versículo 19, Cristo diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o castigo de Deus, ou a repreensão de Deus, ela serve para nos corrigir, para moldar o nosso caráter, para fazermos pessoas mais semelhantes a Cristo. Às vezes é necessário um pai corrigir o seu filho. Às vezes o pai precisa ali de dar umas palmadinhas nele, mas isso não quer dizer que o pai vai deixar de amar o seu filho. Ele ama e dá a vida por ele se for necessário. Mas essas correções, elas são necessárias. Então, quando se fala assim da ira de Deus na Bíblia, quer dizer que Deus ele quer corrigir, endireitar o seu povo, porque ele tem um ódio tremendo pelo pecado, mas não pelo pecador. O pecador Deus ama e ele quer que o pecador se converta, se arrependa de seus maus caminhos e se volte para ele. E o último texto que eu queria deixar com vocês aqui está lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Que diz assim, na minha tradução. Olha só o que diz esse texto. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda em cumprir a sua promessa, como muitos a julgam. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco, não querendo que ninguém se pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha só que misericordioso é Deus. A vontade de Deus é que quando Cristo voltar para nos levar para o céu, todos sejam salvos. E por isso ele ainda está paciente, aguardando para que talvez você e eu nos arrependamos de alguns pecados que nos tenham afastado de Cristo, para que a gente também possa um dia estar vivendo ao lado do Senhor. Lembre-se de uma coisa, a ira na Bíblia, ela é diferente de ódio e de rancor. Ódio e rancor são duas coisas que nós guardamos no nosso coração, que nos machuca por dentro. E isso não acontece com Deus, né? Às vezes alguém faz algum mal para mim, para você, e você começa a criar uma mágoa no seu coração, um desejo ruim para aquela pessoa. Não é isso que acontece com Deus. Quando se fala da ira de Deus, Deus ele está irado com aquilo que o pecado faz na vida da pessoa. Deus ele é irado contra o pecado, como eu já disse, e não contra o pecador. Deus te ama, Deus me ama, e Ele quer o nosso melhor. Então, meu amigo, minha amiga, que nesse dia você faça uma reflexão na sua vida. Veja se algum pecado na sua vida está causando a ira de Deus. Não contra você, mas com essa atitude errada que você tem tido. Então siga o conselho de Cristo, que se arrependa de seu pecado, busque a Cristo, e Ele está com os braços abertos para te perdoar, para te restaurar e para te justificar. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia. E que não se esqueça, compartilhe as nossas mensagens, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho para receber a cada semana uma mensagem especial acerca de um tema tão importante da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que você estará sendo alimentado e ao compartilhar, estará também levando essa palavra para alguém que necessita. Que Deus te abençoe nesse dia e que Ele faça presente na sua vida.